fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, o companheiro Carlos Aureliano Mota de Souza. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1964, graduação em curso de formação de oficiais aviadores pela Escola de Aeronáutica, em 1960, e mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, em 1997. Tem pós-graduação em Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos pela Universidade do Sul da Califórnia, USC, em 1974. Possui graduação em Ciências Militares pelo Colégio de Estado-Maior da Real Força Aérea Brasileira, RAF, em 1981. Chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, Brasília DF, de 75 a 76. Comandante do SIDAC, Brasília DF, de 1984 a 85. E mais 25 páginas de currículo. Infelizmente, nosso tempo não permite. Com a palavra, o nosso palestrante de hoje, com o tema Histórias de um Aviador. Obrigado, companheiro Bento Félix, meu particular amigo e companheiro de cátedra. Bom dia a todos. Eu estou interessado em fazer uma propaganda da Força Aérea, minha classificação aeronáutica, antes de contar a história fundo. Vou começar a mostrar os aviões que eu voei, porque a história está relacionada a um avião que eu voei. Esse episódio que eu vou contar. Então, dentre os 19 tipos de avião que eu voei, este aqui é o Primate Training 19, Fairchild, foi que quando eu comecei a voar, isso era um treinador primário, lá no Campos dos Afonso. Depois de ter feito o curso nele, eu fui fazer o curso nesta máquina infernal, que é um treinador avançado. Ele, para vocês terem ideia, a USAF classifica ele como Pilot Trainer, Pilot Maker. É fantástico esse avião. E ele foi o avião da primeira Esquadrilha da Fumaça, há muito tempo atrás, e durante longo tempo ele foi o avião da... Esta pista aqui é do Campo dos Afonso, ele está decolando num pôr do sol. Esse avião é o B-26, e eu voei ele em Natal por muito tempo. Eu tive que depois levar uma esquadrilha dele para os Estados Unidos fazer uma revisão. Depois de um tempo, eu fui lá nos Estados Unidos buscar esses aviões em esquadrilha. Esse avião não existe mais. A aviação de bombardeio ela cede lugar para a aviação de caça hoje em dia. Mas foi um grande avião. De todos os tipos de avião que eu voei, os dois aviões que eu voei mais tempo foi este aqui e o Hércules, que nós vamos falar daqui a pouco. Este aqui é o C-47, que foi épico com a Força Aérea no apoio às entidades indígenas. E, finalmente, esse aqui é o C-130, que é o avião que nós vamos falar hoje, que eu voei, é o outro avião que eu tenho uma longa experiência nele. Para vocês terem uma ideia, aqui, só para sumarizar, todos os aeroportos da Amazônia, eles foram asfaltados com este avião carregando as usinas de asfalto e o asfalto em tambores, e a usina era cortada com maçarico, depois era montada, aí asfaltava uma pista, daí ia para uma outra. Todas as pistas da Amazônia foram feitas pela Força Aérea, exceto o aeroporto de Eduardo Gomes. Esta aqui é Cruzeiro do Sul. Essa pista nova de Cruzeiro do Sul ainda ia receber o asfalto. Nós estamos entregando aí asfalto para... Uma outra missão que eu fiz com o Hércules era buscar os Mirages na França. Isso aqui é um Mirage que está sendo descarregado, essa pista aqui é em Anápolis. E eu trouxe 3 Mirages, uma cidade lá no sul da França, eu trouxe para Anápolis. Essa fotografia aqui é de 1972. É um Mirage. Esta fotografia aqui é de 1973. É o mesmo Mirage já voando
Esse aqui é o meu filho mais velho, e isso aqui é uma feira de aviação que ocorreu em São José dos Campos. Mais uma vez, o 6030, nós estamos parados em Manaus, não no Aeroporto Novo, na antiga base aérea, e na nossa frente o icônico, fantástico, o avião que eu gostaria de ter voado, Catalina, é um anfíbio fantástico. Voltando ao 6030, este avião que está aqui no chão, eu pilotava ele, e a pista de, isso aqui é cachimbo. A pista de cachimbo era péssima, muita pedra, muito, era, onde não era atoleiro, era pedra. E eu quebrei uma pedra quebrou a haste de acionamento da porta do trem de pouso. Então eu não podia voar. E então veio este avião trazendo socorro para mim. A pista está atrás deste avião que está aqui. E ele está fazendo um desvio para poder pousar, porque eu não tinha para onde ir. Esse avião, se eu tiro ele daqui e vou para esse barro aqui, eu atolo ele. Então a foto seguinte é aquele avião que nós vimos ali, tentando alcançar a pista aqui. Este avião aqui, essa fotografia entrou aqui eu botei por causa do Gilvan, se vocês estão lembrados. Ele estava em Anápolis e eu falei, vamos lá visitar a base aérea, visitamos. Este avião aqui, ele fica permanentemente sediado em Anápolis, mas voando aí pelo Brasil. Esse trambolho aí em cima é um radar que varre a área abaixo dele. Este é o que pega os aviões que entram com contrabando de drogas e etc, etc, no Brasil. Então ele fica lá em cima dando a notícia para um avião de caça ir lá fazer o avião pousar. E aí nós vamos à história que eu selecionei, uma história. Todo aviador é aviador, caçador e pescador tem história, né? Então, a maioria delas são verdadeiras, não? Mas nem todas. Essa aqui é verdadeira e foi muito interessante. A minha missão era ir do Brasil para Le Bourget, na França, em Paris, para uma feira de aviação. Eu estava levando o negócio da Embraer aí dentro do avião. E eu, fizemos o primeiro pernoite em Las Palmas. Las Palmas é próximo da costa da África. E o nosso destino era esse pontinho aqui, era Le Bourget. Nós decolamos de Las Palmas às 6 horas e pousamos em Le Bourget às 12h30. Essa é a notícia do nosso voo. O voo que nós estamos comentando, que nós vamos comentar, ele decolou do Rio às... e pousou, depois de voar 9.130 quilômetros, ele pousou em Orly, em Paris. Quer dizer, ele ia pousar, ele não pousou, ele caiu antes da pista. Então, uma, as aerovias, as ruas, as avenidas lá em cima, elas são separadas por altitude. A gente não bate, aqui embaixo a gente olha, vê o carro vindo, a gente desvia para a direita, para a esquerda, tem estradas que têm pista separada, etc. Lá em cima é separado, só que é separado por distanciamento vertical. Então, no nível 370, 37 mil pés, depois 350, 30, 10, tá, etc. Se voamos para o norte. Voando para o sul é 360, 36 mil pés, etc, etc. Então, o Boeing, ele decolou do Rio de Janeiro e, quando ele está aqui se aproximando da Europa, ele está no nível 350. E eu, naquele 630, eu estou no nível 310. Mas nós vamos voar a mesma aerovia. Daqui de San Sebastián, da Espanha, as duas aerovias se juntam e vão. É uma aerovia só para Paris. E aí é que acontece o fato de o, o Varig pediu autorização ao controle em Madrid para descer. Madrid Control, Varig 820. Aí a Madrid responde, ele, go ahead, 820,
ready to start descent. Maintaining flight level 350, ready to start descent. Aí ele, Madrid autoriza. You are clear to descend to flight level 330. Ora, ele sair do 350 para o 330, não dá nem para esquentar a descida, né? Ele sai do 350, daí a pouquinho ele tem que nivelar. E a gente estava voando ali e percebi que na época não tinha radar. O mundo não tinha radar. A segurança era dada por essa separação. Então, como o controlador não via os pontos de voo em tela de radar, ele tinha que. A crença dele era a palavra do piloto. Diz que está em 330, ele está em 330. Diz que está assim, 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 ele está. Bem, então, eu percebendo que o 630, o meu avião, no nível 310, é que estava impedindo ele de continuar a descida, eu comecei a vasculhar os céus procurando o Varig. E aqui, a fotografia que eu tirei. Aqui, esse pontinho aqui é o Varig. Ele parece estar abaixo, mas ele está acima. Lá para frente está a França. Então eu entro na fraseologia. Madrid Control, Brazilian Air Force 2457. Aí a Madrid. Go ahead. Air Force 2457, Halifax 820 in sight above and ahead. O controlador não pode ficar só com essa informação, ele tem que ter certeza. Então ele me pergunta para mim se eu tinha certeza que aquele era. Qual era? Não, ele pergunta: qual é o avião que você está avistando? Aí eu digo para ele: é um Boeing da Varig. Aí então, ele sabendo, ele tendo certeza agora que o avião está à minha frente, eu não era um impedimento para ele, ele chama o Varig e autoriza ele para descer. O comandante, ele reconheceu que essa intervenção do meu avião permitiu o reinício da sua descida para Orly. Porque se não ocorresse isso, o controle de Madrid ia fazer ele voar 10 minutos nivelado, porque com 10 minutos, com a velocidade dele, ele teria ultrapassado o meu avião. Ele para ter certeza. Então, ele reconhecendo que a intervenção do 2457 permitiu o reinício de sua descida, o comandante abandonou a rigidez da fraseologia e falou comigo: Força Aérea 2457, obrigado. E eu correspondi: de nada, comandante, boa viagem. Bem, então, contado esse preâmbulo, eu entro no território francês, a Madrid me manda mudar de frequência e tal, só que eu ia para Bourget. A frequência que eu passei, ele me mandou mudar para uma outra frequência, porque era a frequência de Le Bourget, enquanto que o Varig estava numa frequência que era destino, era Orly. Quando eu pouso em Le Bourget, eu sou recebido pelo pessoal da Força Aérea, que dá uma triste notícia de que o Varig teve um incêndio a bordo, pousou a 1 quilômetro da pista, morreram mais de 120 pessoas. Aqui eu vou então aproveitar que eu fui um oficial de segurança de voo por longo tempo e chefiei o CENIPA, para dizer que a segurança de voo ela tem um aspecto internacional. Não importa onde o avião caiu, por que ele caiu, a recomendação dada por aquele relatório de acidente, as recomendações dadas em relação a um tipo de avião, ela vai ser obrigatória ao ACE, ou ICAO, ela vai obrigar que todos os aviões daquele tipo tenham a mesma recomendação adotada. Então, a solução da investigação identificou que alguém foi fumar no banheiro com um cigarro, fumou e jogou na lixeira. A lixeira tinha lenços de papel, que antigamente os lenços vinham com álcool. Aí o cigarro, em contato com aquela coisa, ele começa a pegar fogo, mas ele não começa a pegar fogo para fora, é para dentro. E aquilo vai pegando as paredes do avião, aquilo passa de um banheiro para o outro.
de um lado da aeronave para o outro lado da aeronave, porque o fogo é que nem água. A água e o fogo não tem quem vede. E o mais importante é que todo o revestimento das aeronaves, na época, hoje não é mais, eram de PVC. PVC, para dar uma noção para os senhores, o que é o PVC? O cabo de uma escova de dente tem PVC. PVC é extremamente é, usado em milhares de coisas, e é seguro. O que não é seguro é um PVC quando você coloca fogo nele, porque ele libera ácido clorídrico. O que o PVC é polivinil clorido. Então, ele libera ácido clorídrico, que é gasoso, ele é extremamente fatal. Então, a OASI, depois desse acidente, proibiu para todos os aviões no mundo o fumo em lavatórios e, mais adiante, vai proibir o fumo no próprio avião. As modificações no revestimento interno das aeronaves não são mais com polivinil. O banimento dos lenços com álcool não existe mais isso. E outras recomendações de menor porte, menor influência nesse acidente. Essa o resultado de uma investigação. Aqui nós temos a seguir a foto do Cid Moreira dando notícia do acidente. E aqui nós temos, no Domingo Espetacular, que me parece que era uma outra emissora, esse aqui é Ricardo Trajano, o único passageiro que sobreviveu. O Ricardo estava lá na poltrona 37 e ele foi andando lá para frente, apesar das aeromoças, mas elas estavam muito atrabuladas lá com incêndio, né? E ele foi andando para frente, de repente ele estava sentado lá no banco das aeromoças e os únicos sobreviventes, porque ali tinha, naquele avião tinha uma porta entre a seção dos passageiros e a seção dos tripulantes dali para frente. Então, 12 tripulantes se safaram, se salvaram, porque eles estavam com menor quantidade de gases sendo absorvidos. Entendeu? E ele se juntou nele. Mas acabou todo mundo desmaiando ali, só não morreu. Muito bem. Então, contada essa história, o comandante Gilberto Araújo Silva, ele não pôde nem posar. Ele teve que passar o comando para o primeiro oficial Fuzimoto, que sentava à direita dele, porque do lado esquerdo, o Fuzimoto ainda conseguiu abrir uma janela e entrava um vento lá que soprava e ia para o lado do comandante. Então, o comandante não tinha mais condições de pilotar e de enxergar. O Fuzimoto pousou o avião numa plantação a 1 quilômetro de Orly. Muito bem. Ah, eles são agraciados, o governo francês agraciou a tripulação, o governo brasileiro também. E aqui, então, uma história triste. Nesse acidente, morreram Agostinho dos Santos, um cantor, e o senador Filinto Miller, além de outros, claro, né? De outras pessoas importantes, não, mas conhecidas. E aí vem a trágica história do comandante Gilberto. Ele comandando um voo de Tóquio, Los Angeles, nesse mesmo tipo de avião, só que era um cargueiro, configuração de carga. Ele trazia os quadros Manabu, o japonês pintor brasileiro fez uma exposição lá de Manabu, e ele desaparece no Oceano Pacífico. Toda a tripulação, todos os passageiros, tinha passageiro a bordo. Nunca mais se ouviu falar de um sinal, uma mancha de óleo, um bote, nada. Esse avião da Varig desapareceu e o comandante realmente não era uma pessoa com sorte. Eu estou às vozes aí para as perguntas que desejarem fazer. O avião que caiu e as 120 pessoas morreram foi o mesmo que você tinha acabado de abrir espaço para ele descer, foi isso? É o mesmo avião. Eu converso com o comandante 45 minutos antes dele morrer. E daquele ponto Uhum. lá, ele chega em Orly, daquele ponto que nós estávamos, cruzando a fronteira, né, da Espanha com a França.
O meu avião levou 45 minutos, o dele levou 20, 15 minutos. Então, o acidente foi 15 minutos depois, eu não estou sabendo. É aquilo que eu falei, a Uhum. frequência, as Tinha frequências nossas mudado. foram alteradas ali, né? E o, o, quando eu chego lá é que eu tomo conhecimento. E a noite toda, eu fiquei lá 2 dias lá em Alger, era a manchete das televisões era o incêndio. E o corpo de bombeiro chegou lá e ainda jogou água e tal. Jogou água em cima de. Porque o pessoal morreu, não foi queimado, não. Aliás, ninguém morreu queimado. Foi só asfixia. Morreu antes, né? Todo Do morreu asfixiado, né? intoxicado. O corpo de bombeiro chegou lá e apagou o restinho de incêndio que ainda tinha numa asa, na outra e tal. Mas e isso foi na manchete. Eu passei assistindo isso 2 dias lá, até eu sair da França. Essa notícia Uhum. era Como manchete. que é o impacto disso? Que assim, você falou com ele, você estava lá. Como é que isso pega você? Né? Como é que ele dá com essa emoção e Exatamente dá essa. conta de continuar? Essa foi a. Ainda teve um. Exatamente isso que aconteceu. Porque eu estou chegando alegre, sorrindo, abrindo os braços, um abraço lá com o pessoal da fábrica que me recebia, né? Aí os caras, todo mundo sério, né? Tá, você não está sabendo, não? O que eu tinha que estar sabendo? Então, aí eles contam a história, eu fico chocado. Pô, eu falei com esse cara 40 minutos atrás. Eu vi ele passando por mim, tudo, eu falei lá com o controle que. Pois bem, a, a, a primeira coisa que eu fiz é voltar para o meu avião, aí liguei o rádio do avião e chamei o Rio de Janeiro. Aí, quando eu chamo a tática do Galeão, aí eu digo assim, por favor, é ligar, telefonar para a casa de cada um dos tripulantes para avisar que o avião que caiu em Paris não é o da FAB, é o da Varig. Porque a primeira notícia da manhã era avião cai em Paris, tal, não sei o quê. Aí, e a mulher dos tripulantes e tal, ia ficar pensando que era, oh, meu marido morreu, né? Então, liga para o pessoal e diz que não foi o avião da FAB, foi o avião da Varig. É lamentável ele ter que dizer, mas essa é a história, né? Governador Newton, pode falar. Oi, Mota, tudo bem, Mota? Tudo bem. Cheguei atrasado hoje, mais uma vez, mas cheguei. E queria ter o prazer de perguntar a você o seguinte: duas coisas. A primeira delas, você teve algum acidente na sua vida, nesse trabalho que você fez, brilhantemente, e nos envaidecendo em ouvi-lo aí algumas vezes a respeito? E o Tive sim. segundo, eu fico preocupadíssimo com a situação de manutenção dos aparelhos. Imagine na sua época o problema da manutenção. Os mecânicos, oficiais, sargentos, soldados e tudo mais na manutenção, que responsabilidade, não, Mota, naquela época. Pois é. Essas duas curiosidades eu queria saber de você. E no mais, um abração para todo mundo. Governador, a manutenção na FAB é muito bem feita. Nós sempre preparamos a escola de mecânicos da FAB ali em Guaratinguetá, ela forma com consciência, com preocupação, com Uhum. profissionalismo os nossos mecânicos em todas as especialidades. À medida que nós estamos evoluindo, as coisas estão ficando mais simples, né? No meu tempo ainda tinha válvula nos equipamentos, hoje não tem. E eu faço uma comparação, que eu vivi um momento de assim, quando eu comandei o SINDAC aqui, eu vivi um momento de extrema ideia. O computador que mensurava os aviões todos que estavam circulando aqui no trecho. O SINDAC 1 foi o primeiro, com esse nome, foi o primeiro, né? Ele pegava um polígono muito grande, polígono vinha lá de Santa Catarina, passava aqui pelo Mato Grosso, não sei o quê, subia um pouquinho aqui para cima
e era a única parte do Brasil em que tinha controle de controle. O outro modelo é aquele da que nós estávamos lá na França, estava lá na Espanha. Certo. É na base da confiança no que o piloto falou. Muito bem. Sim. Então, o computador que eu tinha, que o francês instalou aí, é chamado C2I, C2Is. Sim. Ah, ele tinha a altura dessa minha mesa aqui, a altura dessa mesa, tinha a distância dessa mesa até a parede ali, isso dá mais ou menos 1 metro, 40, 90 centímetros, e tinha 30 metros de comprimento. Um computador Quase Molerite. que segurava todo o tráfego. Tá? E as máquinas lá de, Opa! de era um negócio assim. Bom, quando eu termino o meu comando, estava sendo inaugurado o Sindacta 2 lá em Curitiba. E eu fui visitar. Aí, quando eu chego lá no Sindacta 2 para visitar, eu falei assim, eu quero visitar a sala lá de computadores e tal. Não, não tem sala de computador, tem essa sala aqui. E onde é que está o computador? Era uma geladeira. Uma geladeira, desse tamanho. E o meu trambolho, lá na... Para o senhor ter uma ideia, teve uma missão francesa aqui, ela veio com o presidente da França para a posse do Tancredo Neves. E essa comissão, essa comitiva foi lá. O presidente da França ia visitar o Sindacta. Por que ele ia visitar o Sindacta? O Sindacta foi montado pelo francês, foi desenhado pelo francês, foi imaginado pelo francês. Nós só pedimos uma coisa e discutimos com ele como é que a gente queria. E o francês, todo o desenho para a implantação do Sindacta foi francês. E ainda tinha a história de que ele veio de Concórdia. Ele veio de Concórdia. E nós botamos 4 Mirages, 2 de cada lado do Concórdia. Ele passou aqui por cima de Brasília. Esse cara foram buscar ele lá, não sei aonde, interceptaram e vieram trazendo o presidente da França. Pô, foi um orgulho para ele, né? Porque o avião que ele estava era francês. Do lado tinha 4 aviões franceses, tremendo orgulho para ele, tal, não sei o quê. E ele ia visitar o Sindacta, fazer uma visita lá. Quando ocorrendo a morte do Tancredo, né, isso aí foi planejamento. Entre o planejamento e a vinda dele, o Tancredo morre. Então, eu quero visitar o túmulo do Tancredo lá em Minas Gerais. Aí quem foi representando ele lá foi o chefe do Estado-Maior do, do, da Força Aérea lá, francesa. Foi uma comitiva lá muito boa. Eu fiz uma recepção em francês para eles. E eles ficaram encantados com o que aconteceu com aquilo que eles tinham. Bom, num jantar, numa discussão, eu ouço um falando para o outro lá, um general lá falando para o outro, e o que vocês vão fazer com aquele CDZ que está lá em Orly? Em Orly, não, em Charles de Gaulle. Então, eles tinham programado botar um CDZ. Esse computador lá em Charles de Gaulle, isso foi programado antes daquela evolução. Quando a coisa evoluiu para um computador menor, né, aquilo ali virou trambolho. Eles não queriam mais botar lá. Vai ocupar espaço. Aí eu virei, como é que é a história? Vocês estão com um CDzinho aí, não sabem o que fazer, eu quero. Né? E aí eles me deram, nós compramos por um franco. Não sei se era franco ou já era ali. Compramos por valor de uma moeda. Compramos aquele trambolho lá. E para que eu queria aquilo? Eu não ia usar aquilo como computador, ia usar como peça de reposição. Porque o meu ainda estava funcionando, de vez em quando dava uma pane lá, tal, não sei o que, eu tinha um transistor lá, isso é na época do transistor, né, o governador Nilton. Quer dizer, o negócio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de realmente agradecer, fiquei muito feliz em saber das experiências do nosso companheiro e ele poder compartilhar conosco, né?
Eu sou de Guaratinguetá, então a gente tem laços de amores, né, com a aviação. E o meu genro, atualmente, eu tenho um genro que mora nos Estados Unidos e ele está como diretor do programa do Super Tucano na planta de Jacksonville. E eu queria saber se você disponibiliza essa gravação para eu passar para ele, que eu achei bem interessante. Inês, a gente tem no canal um pouco de Rotary, tá? Mas você pode também deixar seu contato. Um pouco de Rotary tem todas as nossas reuniões. E daqui a alguns dias vai estar editado já lá na plataforma, no YouTube. Vamos então aos agradecimentos com certificado ao nosso brilhantíssimo palestrante, o professor Carlos Aureliano Mota de Souza. Histórias de um aviador, muito, muito interessante. Então, esse é o agradecimento do Rotary Club Brasília 5 de dezembro com este certificado. Parabéns. Obrigado, Roberto. Mas agradeço o clube colocar à disposição para fazer essa palestra. Muito obrigado. Aproveito para encerrar a reunião de hoje compartilhando o orgulho de sermos, né, rotarianos. Então, 20 de março são 13 horas e 33 minutos, saudando o pavilhão nacional, batendo palmas, batendo sino. Nós damos por encerrada nossa 30ª